Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo en este momento. Hoy cambiamos el formato porque, bueno, nos aburrimos de las cosas y intentamos, como ven acá quien ya es fan o fana, ven que cada día hacemos algo un poquito diferente, a pesar de mantener el horario del día, eso todavía no lo cambiamos. Así que bueno, hoy yo me convertí en Domenico Di Siena, que hoy no nos está acompañando. Así que, bueno, voy a ser yo quien conduzca la sesión de hoy. Yo soy Víctor Franco, me presento, soy cofundador de Colectiva Vitaria, arquitecto, magíster en planificación territorial y gestión ambiental, docente también, investigador, sobre todo especializado en vivienda y ciudad. Y mis trabajos se centran en explorar lo común para resignificar y politizar el hábitat urbano. Va a ser una sesión un poco bilingüe, vamos a intentar, va a ser muy bilingüe. Hoy vamos a hablar en un portuñol divino para unir la comunidad latinoamericana. Así que a veces vou falar em português, ou vou tentar, na verdade, porque o meu português não é perfeito, mas vou tentar fazer isso de falar un poco en portugués en español. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a la incubadora de ciudades comunes, como cada jueves que estamos acá. ¿Qué es la incubadora para quien se conecta hoy y todavía no escuchó esto que Dome siempre repite jueves tras jueves? Bueno, la incubadora se trata de un programa de desarrollo y potenciamiento de ideas que están relacionadas con la activación del espacio público en este contexto que nos encontramos de emergencia global del COVID-19. Lo que estamos haciendo es incubar las 6 ideas que ganaron del concurso del Ideatón Volver a la Calle, que se organizó por el Laboratorio de Ciudades del BID en alianza con Ciudades Comunes. Y acá desde Ciudades Comunes llevamos adelante estas sesiones, la incubadora y estas sesiones de los jueves, que siempre, cada jueves estamos acá en este horario, ya esto se hace costumbre, esperemos que sí, y estamos acá en directo, en streaming, y para comentarles y compartir con ustedes estas sesiones con invitados de la incubadora. Bueno, les recuerdo que estamos en directo en YouTube, desde nuestra web, ciudadescomunes.org, pueden entrar pinchando en el video y ahí acceden a la página de YouTube, y desde ahí podrán comentar también en vivo, hacer preguntas, comentarios que luego traeremos al final. Yo, bueno, voy a estar pendiente de estos comentarios y iremos comentando. Después, bueno, vamos a ver si son en portugués o si son en español. La idea es intentar también poder entendernos y traducir en la medida que sea necesario, Así que, bueno, eso lo vamos a ir manejando. Y les recuerdo también que pueden usar el hashtag IncubadoraCC en las redes sociales. Esta incubadora es posible gracias al trabajo de mucha gente que hay detrás de esto, delante y detrás. Algunos estamos acá delante y hay otra gente detrás de este escenario digital. Y ahora vamos a conocer a quienes sí están acá adelante y nos acompañan. Comenzamos con Carolina Huffman. Carolina es arquitecta y magíster argentina dedicada al urbanismo, especializada en caminabilidad, fundadora de Urbanismo Vivo, docente universitaria de planificación urbana y representante de la Jace Walk Buenos Aires y Placemaking X. Caro, bueno, acompaña siempre a Dome. Hoy estamos conmigo de dupla en este doble papel, perdón, de acompañar un poco la conducción de la sesión y al mismo tiempo el resto de sesiones, igual que yo, llevamos adelante el proceso de la incubación como facilitadores. Así que bueno, Caro, siempre con esa energía que te caracteriza y que nos encanta acá de los jueves, que es lo más divertido de todo. Caro, mi simpatía, así que bueno, vamos adelante. ¿Quieres que nos comentas un poco qué ciudades comunes y quién nos acompaña? Gracias, Domenico Di Siena. Quiero decir, gracias, Víctor, qué hermoso verte en este papel de conductor estelar
portugués, aparte internacional, regional, latinoamericano. Yo no sé si ustedes saben, pero Víctor habla 6 idiomas. Entonces, manden invitades del mundo, así lo tenemos a Víctor para que haga de presentador todo el tiempo. Seguimos acá en Ciudades Comunes, en la incubadora. Voy a contarte un poquito, para variar, en mi presentación y discurso, de qué va Ciudades Comunes. Ciudades Comunes, un proyecto de colaboración entre organizaciones para repensar la co-construcción de la ciudad a partir de la actual crisis sanitaria global en la que estamos. Seguimos. Ciudades Comunes reúne de manera deslocalizada, abierta y global a personas con experiencias en proyectos colaborativos que impactan en el territorio y la comunidad. Y ahora que conocen un poco más sobre Ciudades Comunes, les voy a presentar en profundidad a mis queridos colegas que vienen también a ser uno facilitador y otra cuidadora. Matías Lastra, bienvenido, buenas noches, buenos días. Muy bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás con estar? Hoy toca una jornada en portugués intensa. ¿Cómo te sentís? Perfecto. Tuve una experiencia, viví un tiempo en Brasil, hablo portugués perfecto, pero soy tímido, no lo demuestro. Bien. Yo creo que podemos hacerte quebrar en cualquier momento que vos vas a hablar portugués sin problema. Vamos a presentarlo a Matías Lastra. Matías Lastra es un arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, socio de Urbanismo Vivo. Desde el 2012 trabaja en arquitectura social, hábitat informal y gestión cultural. Se ha especializado en metodologías de diseño aplicadas para potenciar la participación de comunidades en los procesos de mejora y urbanización. Ha sido parte de diversos procesos de incubación de proyectos como Startup Chile y de Sofía América. Así que ese sería Matías. Y paso a darle la bienvenida a Cecilia Ciancio. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, nuestra cuidadora. ¿Cómo te sentís cuidando este espacio en portugués? Yo me puse en el lugar más verde que encontré en mi casa, como para sentirme un poco en Brasil. Bien. No lo estoy logrando demasiado, pero el calorcito ayuda. Lo que no podés aportar en idioma, lo aportás en color. Lo aporto en verde. Me parece que es la forma. Presento a Cecilia Ciancio. Cecilia Ciancio es socio de Urbanismo Vivo, arquitecta, PADUA de formación, realiza aproximaciones al diseño de distintos ámbitos y escalas, con el foco puesto en lo relacional y humano. Desarrolla proyectos de innovación cívica, social y urbana desde un ámbito de coaprendizaje. Ahí está Víctor, el equipo presentado. Yo creo que para cuando terminemos la incubadora le podemos tomar el examen a los incubades para que ellos nos empiecen a presentar a nosotros. Yo creo que ahí vamos a lograr todas estas sesiones de jueves que tengan sentido. Al final eso se lo van a saber de memoria, eso ya se recita esas cosas que aprendes y que del otro ya no sabemos nada del proceso de incubación, pero ¿quiénes somos? Sí, bueno. Muchas gracias, Caro, Ceci, Mati. Agora vamos a conhecer a nossa invitada especial de hoje, que é a Renata Laurentino. Ela é uma arte educadora, facilitadora e mobilizadora comunitária. Atua em projetos com participação comunitária para impulsionar a realização de sonhos coletivos. Lindo demais. Utiliza arte e metodologias cooperativas. Oi, Renata, tudo bem? Como você está? Tudo bem, estou ótima. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado por você estar aqui. Na verdade que para a gente é incrível, muito importante também. Você é a primeira mulher, você sabe disso? Ainda a gente teve... Eu observei isso. Era muito importante que a gente tivesse já a presença das mulheres aqui, então você é a primeira e não vai ser a última, então a gente está avisando disso também. É a primeira do Brasil, isso sim também, você vai ser a última do Brasil, a primeira é a última, mas é importante a presença do Brasil também, a língua, é a sua experiência com as comunidades, com a gestão comunitária, que a gente está na incubadora nesse processo.
Então, a gente está com muita expectativa de escutar você, de ouvir a sua apresentação, assim, quando você quiser. Eu acho que tem uma coisa também que eu não sou arquiteta. Também. Eu brinco que eu sou arquiteta da vida, porque fui aprendendo com todas as arquitetas e arquitetos que eu trabalhei. Então, é uma formação da vida. Tem a tripleta, brasileira, mulher não arquitecta. Y además especialista en gestión, pero eso era además. Bom, eu resolvi fazer uma apresentação breve sobre mim, a partir da minha experiência nas comunidades onde eu pertenço, né, ou pertenci, e depois vou fazer uma apresentação um pouco sobre o que é mobilização comunitária, contando um pouco a partir da minha experiência, né, porque eu acho que a mobilização comunitária é algo que é muito pessoal, né, porque depende muito de quem está lá no encontro, né. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver um pouquinho sobre essas experiências para poder inspirar cada mobilizador comunitário a encontrar a sua forma de fazer isso. Quero agradecer muito a abertura de vocês para me ouvirem em português. Vou tentar falar o mais lento possível. Eu sou como a Carol, falo bastante, muito animada, mas vou tentar ficar mais tranquila para que vocês possam me entender. E quero agradecer muito a Francina, que mora em Córdoba, que é uma amiga arquiteta que trabalha comigo nos mapeamentos afetivos e nas ações com as comunidades. E ela traduziu a apresentação, e isso é como se fosse um agradecimento por vocês estarem me ouvindo em português. Então, o que tiver escrito não vai ser em português. Então, vou me apresentar rapidinho e depois vou mostrar a apresentação, tá bem? Tá ótimo, Renata. Queria contar para vocês que a primeira vez que eu entendi assim, o que significava a palavra comunidade foi quando os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos e uma irmã, e quando eles nasceram todos no mesmo dia, são trigêmeos, e eu tinha 5 anos de idade, e quando eu fui, minha mãe estava chegando da maternidade com os bebês, eu saí na porta da minha casa, e tinha uma multidão de gente, muitas pessoas, assim, na minha cabeça de menina, eram centenas, porque eu não conseguia enxergar o carro onde a minha mãe estava, porque tinha muita gente na minha frente. E eu entendi, naquele momento, que aquilo era a minha comunidade. Todas as pessoas que eu conhecia e que eu cruzava na rua, na padaria, na escola, elas estavam lá para receber os meus irmãos. Era algo muito diferente que estava acontecendo na nossa comunidade, então todos se mobilizaram para dar boas-vindas para os meus irmãos. E depois disso, eu percebi o quanto essa comunidade se mobilizou para apoiar a minha mãe, porque imagina, uma mulher com 4 filhos pequenos, nós não tínhamos uma condição financeira muito favorável, então a gente recebia coisas, as pessoas queriam ajudar a gente, levavam a gente para passear, ofereciam coisas. Então, eu percebi o quanto era potente a comunidade desde que eu era criança. E aí, depois, quando eu estava ali na adolescência, eu comecei a estudar teatro. Trabalhei com teatro por 12 anos, e foi no teatro que eu tive também, assim, a vivência, sabe? De como produzir uma peça que era um sonho, né? Que tinha a ver com os nossos desejos, os nossos impulsos, de uma forma independente, né? Não tinha alguém pagando para a gente fazer aquilo, a gente queria. Então, a gente tinha o desafio de conseguir cenário, figurino, de conseguir lugar para ensaiar, para apresentar. Tinha o desafio de conseguir que as pessoas fossem assistir ao que a gente estava fazendo. Então, eu acho que o teatro ele me trouxe uma formação muito grande nesse sentido, tanto do fazer comunitário, quanto também da minha expressão, né? E aí, dando aulas de teatro
e nas periferias de São Paulo, em bairros mais vulneráveis, ou fazendo algumas apresentações, eu comecei a receber das crianças algumas informações que eram novas para mim, né? Então, através das cenas que eles faziam nas aulas de teatro, eles traziam informações da comunidade, tanto informações muito legais, como festas, até uma cena com um cadáver que estava na rua. Né? Eles estavam contando para mim o que era a comunidade deles, através das cenas. Isso foi me gerando uma curiosidade de entender o que estava atrás dos muros das escolas onde eu dava aula, dos centros culturais onde eu ia me apresentar nas periferias. E eu comecei a procurar metodologias, né, que me ajudassem a entender melhor o que era isso, a participação comunitária, como que eu poderia fazer projetos sociais junto com as comunidades e não para as comunidades, porque o teatro ele me mostrou muito a fazer o para. Eu fazia algo e oferecia, mas não era junto no encontro, né? E aí eu encontrei um programa chamado Guerreiros Sem Armas, que é idealizado e facilitado pela equipe do Instituto Elos, que é um instituto que fica em Santos, aqui no Brasil. E aí eu fiz esse programa. Esse programa, ele mudou completamente a minha vida. Eu parei de ser atriz. Parei um pouco de dar as aulas de teatro, porque eu fiquei completamente apaixonada por isso que as pessoas chamam de mobilização comunitária. Por isso que as pessoas chamam de realização de sonhos coletivos. Eu me mudei para Santos e comecei a trabalhar no Instituto Elos. E eu fiquei lá por 5 anos. E essa experiência me colocou em contato com uma rede de pessoas que eram muito diferentes de mim, que moravam em países diferentes, que moravam em situações, em contextos diferentes, mas que tinham propósitos muito comuns, muito parecidos com o que eu tinha, né, de visão de mundo, de me colocar à disposição dessa mudança, dessa transformação, dessa evolução planetária e dos seres humanos, né? E aí, a partir da minha experiência trabalhando no Instituto Elos, eu comecei a praticar a filosofia Elos, que é uma sequência assim, de 7 passos que a gente segue, que eu vou contar um pouco para vocês. E eu tive a oportunidade de trabalhar com inúmeras comunidades pelo Brasil todo. E foi uma experiência muito interessante, porque me mostrou que não importa o lugar, não importa a condição, comunidade é comunidade. Tem a seu lado luz, tem o seu lado sombra, tem personagens muito parecidos, né? E isso me ajudou muito a ter confiança, a entrar nos territórios, a conversar com as pessoas, com nós, seres humanos, que às vezes a gente cria um monte de barreiras, né, para a gente entrar no encontro. E aí essas comunidades, uma a uma, né, dessas experiências, foi me ensinando o que era essa comum unidade que pertence a todos nós, né? E aí, assim, depois que eu saí do Instituto Elos, logo em seguida eu engravidei, e aí eu percebi mais uma vez que para ser mãe, é necessário ter uma rede de apoio. Não dá para criar uma criança sozinha, e eu percebi muitas vezes o quanto era muito legal ter a comunidade, e muitas vezes eu me vi sem comunidade, né? Logo que minha filha completou, assim, lá pelos 6 meses, eu comecei a trabalhar de novo, e eu fui convidada a fazer algumas facilitações com a acupuntura urbana. A acupuntura urbana é um negócio social que também tem em São Paulo, inspirado pela filosofia Elos também. E aí eu tive a experiência de poder fazer algo que eu queria fazer há muitos anos, que era juntar a minha experiência artística com a minha experiência de educadora, porque eu gosto muito do universo das infâncias, com essa nova habilidade que eu tinha ganhado de mobilizadora comunitária. E aí a gente desenvolveu um projeto que chamava Caminhos da Escola,
e a gente aplicou esse projeto em 2 comunidades e foi extraordinário, assim, muito legal, né? Que tem a ver, eu vou contar um pouco para vocês mais para frente. Daí, assim, esse ano eu estava super empolgada para fazer mais um desses projetos, assim, sonhando em aglomerar totalmente. E tudo fechou, tudo aconteceu. E eu me vi aqui em casa trancada, quase entrando em depressão, porque eu percebi que a aglomeração, ela me nutre, ela me alimenta, né? Esse estar com as pessoas, com as comunidades. E aí me veio uma ideia de fazer um projeto para essas crianças que estavam em vulnerabilidade social e que agora estavam num distanciamento social, perderam a escola, perderam o contato com as famílias. Eu fiquei imaginando como que elas estariam, né? E fiz um post na internet, isso se tornou um projeto que se chama Nutrição para a Imaginação, onde a gente levava experiências de criar, de imaginar dentro de uma caixa. E aí esse é um projeto que eu quero compartilhar com vocês mais para frente, que me mostrou mais uma vez que esse senso de comunidade e mobilização comunitária, ela não depende só do estar junto fisicamente. A gente tem essa capacidade de ir além, porque nós não somos seres de isolamento, não faz parte. A maioria de nós, seres humanos, estamos no social, estamos na comunidade. Então, esse projeto Nutrição para a Imaginação, como ele aconteceu na mobilização e como ele, de fato, gerou outros movimentos, me deu uma acalmada de falar, a gente vai conseguir, sabe? Esse isolamento não vai nos distanciar. Então, tá aqui a minha apresentação, essa sou eu hoje. E eu quis contar para vocês um pouco dessa minha história, porque eu acho que antes da gente ir ao encontro das outras comunidades, né, que não são as nossas, é muito legal a gente se conectar com as nossas experiências comunitárias, né? Onde você enxerga a comunidade na sua vida, como a comunidade fez você ser o que você é hoje. Porque a mobilização comunitária, ela tem a ver com um encontro, de você estar inteiro para você conseguir ver a comunidade inteira, ver o que tem de positivo e negativo e gerar alguma coisa boa, alguma coisa extraordinária nesse encontro. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso seguir, Vitor? Tá ótimo, eu acho que você está falando muito devagar, muito claro. É muito lindo também a apresentação de você mesma, isso que você falou, assim que não fale mais nada, só deixar que você faça a apresentação, se você quer compartilhar a tela. Sim, eu vou compartilhar com vocês. Vocês só me avisem se... A gente está vendo. Vocês estão vendo bem? Agora está perfeito, sim. Então, eu quis fazer essa separação nessa palavra, né, da mobilização, porque para mim é isso. A gente se encontra para se afetar, né, para trocar e mobilizar algo, uma ação. Isso pode ser uma transformação física, que é o caso aqui dos projetos, mas além da transformação física, a gente faz uma transformação em quem estiver participando desse encontro, né? A gente faz uma mobilização dentro da gente e a gente muda a forma como a gente se relaciona e como a gente age no mundo, né? E para mim, depois de todos esses contatos que eu tive, essas experiências, o afeto é a melhor ferramenta para que isso possa acontecer. Renata, desculpa só uma coisa, é que tem um negócio com o som, de repente você tem uma coisa aqui, porque a gente está escutando como uma coisa que você, não sei se um colar ou alguma coisa assim. Sim, pode ser isso. Eu posso tirar isso, espera só um minutinho. Desculpa, é que só que está como...
Tá ficando ruim o som. Perfeito. Pra ficar... Obrigado. Ótimo. Agora é ótimo. Obrigado. Eu coloquei essa pergunta aqui, que eu não vou responder ela totalmente aqui nessa apresentação, mas foi como se fosse uma espécie de provocação para vocês que estão fazendo parte aqui do Lab, da incubação, e tanto para as pessoas que estão nos assistindo, né? Por que a gente mobiliza uma comunidade? Né? Então, tenta responder dentro de você, antes que eu comece a falar das minhas experiências, o que te motiva a mobilizar uma comunidade, né? E por que isso é necessário? Essa foto, ela aconteceu numa ação dentro de uma vivência Oasis, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Elos, e a gente estava numa comunidade de morro muito alta, assim. E essa foi uma estratégia de encontrar os sonhos da comunidade. E aí o próprio grupo criou a forma como eles queriam mobilizar. E aí somos brasileiros, né? Quase um bloco de carnaval que saiu pelas ruas, né, da comunidade para perguntar para as pessoas o que elas estavam sonhando. E na mão de algumas pessoas vocês vão ver que tem uma bandeja, que é um docinho que vende na padaria, que se chama sonho. Então as pessoas que falavam seus sonhos ganhavam esse sonho doce. Isso muitas outros grupos que mobilizam usam essa estratégia, né? Estou contando aqui para vocês um pouquinho. Para mim, existe três etapas, assim, 3 ciclos da mobilização comunitária. Para mim, existe o mapeamento afetivo, que é o momento da chegada na comunidade, do primeiro contato. Tem a ação em si, né, quando todo mundo se junta para fazer alguma coisa, e é nesse momento que muitos dos arquitetos ficam preocupados, porque eles querem saber qual é a opinião das pessoas do projeto, ou querem saber como que as pessoas podem ajudar na construção desse projeto, né? Então acontece isso, e depois existe a continuação, né? E para mim é muito importante que vocês tenham clareza, né? Que todos nós tenhamos clareza de que é importante olhar para os 3 momentos de uma forma equilibrada. Nenhum é mais importante do que o outro. Eles se integram para que a mobilização de fato aconteça. Então, às vezes a gente fica muito preocupado em logo saber da comunidade o que ela acha, o que ela quer, e a gente não cria conexões antes, né? E às vezes a gente também não planeja essa continuidade na relação com a comunidade, né? Porque se é um projeto feito por pessoas que estão vindo de fora, uma hora a gente vai embora, né? E como é que essa continuidade acontece, né? Como é essa passagem do bastão, ou como é que a gente permanece, porque dá vontade de permanecer em alguns lugares. Aqui eu coloquei essa pergunta, né? Quem são as pessoas? Quem é que mobiliza? Isso é uma coisa importante de pensar dentro do projeto, né? Essa mobilização, ela vai ser feita por pessoas de fora da comunidade? Você está mobilizando a sua própria comunidade? Ou você tem um grupo que tem facilitadores... é misto, por exemplo, né? Então, nessa foto que vocês estão vendo, a gente fez um processo que era uma facilitação mista. Nós éramos 4 facilitadoras, 2 facilitadoras que vocês vão ver de camiseta são de fora, e as 2 facilitadoras que eram do território, que já eram mobilizadoras comunitárias, que já tinham super experiência nisso. Então, a gente juntou as nossas habilidades para fazer o processo de mobilização. Para mim, essa é a melhor escolha. Essa foi uma das melhores experiências que eu tive, quando dentro da equipe existe alguém do território. Ele não está lá para fazer o que a gente quer, sabe? Só porque a gente não conhece a comunidade. Ele está lá para tomar as decisões do começo do projeto até o final junto com a gente. E também para oferecer as habilidades que ele tem como facilitador e articulador comunitário, né? Então é bom sempre pensar quem é que está fazendo isso. Aí eu trouxe aqui algumas características
que eu vejo quando eu trabalho com articuladores comunitários, diretamente. Eu sei que cada projeto, como esse aqui, né, tem já um desenho, já tem alguns combinados, né? Então eu vou dar uma noção geral, mas claro que a gente se adapta, né, aos combinados do que a gente está fazendo, tanto com o parceiro que está financiando o projeto, ou se você está fazendo o projeto, a gente vai se adequando, aqui é só um geral, tá? Então, o que eu pensei aqui de falar para vocês? O facilitador comunitário, ele sabe muito mais da comunidade do que a gente. Ele é um especialista nisso, porque ele vive lá, ele sabe, né? Então, ele sabe quem são as pessoas diversas que existem, porque numa mobilização é muito importante que você converse com a diversidade, com uma diversidade, tanto de idades, quanto cultura, quanto crença. Quanto mais você conseguir ter representantes desses grupos que são diferentes dentro da comunidade, melhor. Às vezes, esse articulador, ele pertence a um grupo, mas ele precisa ser uma pessoa que ele também está aberto a outros grupos dentro da própria comunidade dele. Isso é uma característica muito importante também. Eu já trabalhei com articuladores comunitários que defendia só o lado dele, sabe? Que apresentava só pessoas que ele gostava. E isso gerou uma situação de muito conflito na comunidade, porque algumas pessoas não foram acionadas porque ele achava que aquele grupo não merecia ou não iria agregar ao projeto, né? Então, esse é um ponto importante. Ele sabe, né, o facilitador, ele conhece as pessoas, ele conhece as histórias, ele sabe das coisas maravilhosas que tem na comunidade, mas ele também sabe dos desafios, dos conflitos. E saber disso é muito importante quando você é uma pessoa que vem de fora, né? Para você não criar mais tensão do que já existe em qualquer comunidade, né? E para mim, esses articuladores comunitários são pessoas que eles têm um carinho por esse território, sabe? Eles são apaixonados pelo lugar onde eles vivem. E eles conseguem enxergar a potência que existe lá, né? Uma coisa importante para falar sobre isso é o seguinte: quando a gente faz uma parceria com um articulador comunitário, a gente não está lá para ele fazer para ele fazer algo que a gente não sabe ou que a gente não pode fazer no território. Ele é um parceiro, né? Então ele tem uma inteligência, ele tem uma especialidade, que é ser um mobilizador comunitário. Então, porque às vezes a gente fala, eu trabalho com um mobilizador comunitário, mas ele só cumpre tarefas que a gente pede para ele fazer. Isso é algo que eu tenho conversado bastante com articuladores comunitários das periferias, e tem um sentimento assim do tipo, nossa, eu sempre estou num lugar um pouco na equipe, sabe? Eu sempre um pouco abaixo. Então, como que a gente pode fazer para que seja um encontro real, né? Que essa pessoa esteja na equipe, se você é de fora, né? Porque tem muitos projetos que o articulador comunitário, ele é a pessoa que está puxando a mobilização, né? E a gente só vai levando um pouco outras ferramentas, mas quem puxa é o articulador local. Esse é o Dimas, do Preto Império, é uma organização que existe na Brasilândia. A gente fez um projeto juntos e a gente transformou um caminhão abandonado num caminhão de brincar. Vocês vão ver um pouco as fotos. E aí, os mobilizadores externos. Quero falar um pouco sobre isso, assim. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar falando que nem todo mundo numa equipe precisa ser um mobilizador comunitário. Tem gente que tem essa habilidade de falar, de trocar, que tá disposto a lidar com todas as situações que vão acontecer, a mediar conflitos, a mergulhar mesmo em vários, com os sentidos todos no corpo, na comunidade. Tem gente que não. Tem gente que é mais do planejamento, tem gente que é mais do projeto e tal. Então, se você não é um mobilizador comunitário, se você não sente que você tem essa vontade ou essas características, você não precisa ser, mas você precisa ter na sua equipe alguém. Você precisa encontrar alguém que tenha essas características, porque sem essas características fica bem difícil.
E uma coisa que é importante é que, para mim, assim, trabalhar sozinho como um mobilizador é quase impossível. Já aconteceu de eu entrar numa comunidade sozinha? Já aconteceu. Só que acontece uma sobrecarga muito grande e acontece também um único olhar, né? Que também é muito perigoso, porque sozinha eu acabo fazendo as coisas que eu gosto, que eu quero, acabo me aproximando só das pessoas que, de certa forma, eu tenho interesse, ou consciente ou inconscientemente, né? Então, eu acho que essas características que eu coloquei aqui na apresentação, né, de ser uma pessoa que está aberta a ouvir, a escutar, a entrar em diálogo, né? Não só a entrevistar alguém, mas também se expor e se mostrar para a comunidade, né? E essa coisa de você de ter essa diversidade. Vou falar para vocês, é uma coisa fácil? Não é. Como é que você cria afeto com uma pessoa que tem uma opinião política completamente diferente de você? Como é que você cria afeto com uma pessoa que faz coisas que você acha que não é certo, né? Mas isso tem a ver com estar na comunidade, com incluir as pessoas. E como que a gente faz isso? Incluindo o melhor que existe em cada pessoa. Toda a pessoa tem um melhor para oferecer para a comunidade dela, com certeza. E é nesse melhor que é o nosso desafio como mobilizador. Não é julgar se essa pessoa ou esse grupo é mais legal ou não legal. É saber se ele está disposto a fazer algo de bom para aquele lugar. E outro ponto importante que eu acho legal colocar é você ter clareza dessas duas perguntas. O projeto é da comunidade, é a comunidade que quis esse projeto e ela te convidou a fazer junto, ou esse projeto é seu, você criou, mas você acha que vai fazer sentido para essa comunidade. E aí é você convidando a comunidade para fazer parte. Então, uma coisa que é bem importante é que quando a gente usa essa coisa de convidar a comunidade a fazer parte, a gente tem que estar aberto para o sim e para o não. A comunidade pode desistir do projeto no meio? Pode. Então, é muito bom que realmente, antes de você começar uma ação numa comunidade, você tenha clareza se o projeto é seu, mas você quer oferecer porque você acha que faz sentido para essa comunidade? Então, é muito importante conversar com algumas pessoas, ver se faz sentido antes de você começar uma mobilização grande. Tá claro? Pontos de atenção, assim, eu quis trazer nesse começo, Sim. Porque depois eu vou falar de coisas lindas, mas é bom já ir trazendo uns pontos. Pode falar. Para mim é lindo tudo. Na verdade é que eu fiquei muito lindo o que você está falando. Acho que depois dá para muito a gente falar, a se conversar. Eu acho que é muito pertinente também para o que a gente está precisando, os processos da gente aqui da incubadora, o que eles vão fazer depois. São muitas dúvidas que a gente já falou, conversou, que advertiu. Então, eu acho que é ótimo que você esteja falando de tudo isso hoje. Dá para entender muito bem, eu acho também, né? Eu perguntei isso. Não sei se para as outras pessoas aqui, se alguém tem algum... Tá tudo certo? Estamos ótimos, né? Quanto tempo eu tenho ainda? Só para eu me organizar aqui também. Sim. Agora ¿cuánto, Caro, Mati, me ayudan? ¿Cuánto queda? ¿10? ¿Algo así? 10 oficialmente, 15 se você quer, pode ter 15, não mais. Sim, eu vou querer 15, vou tentar os 15. Eu lembro que eu conversei com a Carol... 15 máximo, Renata, 15, te interrumpo em espanhol a los 15 minutos. Sim, eu lembro que eu falei para Carol, eu preciso de 3 dias para falar sobre isso, não 30 minutos. Mas eu acho que vai dar para a gente trocar bastante mesmo nesse tempo. Vamos lá. E aí, eu queria trazer algumas coisas para vocês que têm a ver com a nossa chegada num território que não é nosso, né? Eu não sei se aqui nesse grupo que está me ouvindo aqui se as pessoas estão criando
projetos para comunidades outras, né? Não é para sua própria comunidade, em sua maioria, pelo que eu percebo, né? Mas às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente que podem estar querendo mobilizar a sua própria comunidade, mas isso é para quem está chegando de fora, que eu vou falar agora. Então, a comunidade é o que eu te falei, que falei para vocês, é uma família. Em muitos territórios, as pessoas nasceram lá, estão com 80 anos e continuam morando lá. Elas se conhecem. Mesmo quando você está na rua, você está num espaço íntimo da comunidade. Então, isso é um ponto para você saber desde o primeiro passo que você vai dar quando você for entrar nesse território. As coisas maravilhosas têm luz e tem sombra dentro das famílias, não é? Tem coisas maravilhosas. Dentro da comunidade, a mesma coisa. Quando a gente trabalha num processo de mobilização comunitária, pelo menos na minha visão e no que eu aprendi, a gente vai trabalhar com a luz, com as melhores coisas que a gente encontrar nessa comunidade. Mas as coisas que não são tão legais, elas vão nos atravessar. Mas a gente precisa estar como uma visita. Sabe, quando você entra numa casa e tem um barraco acontecendo no quarto, você não vai entrar lá para resolver, você está numa visita. Então, qual que é a postura que nós, como mobilizadores comunitários ou pessoas que vão de fora, queremos ter? Para mim, a gente precisa ter respeito e elegância. E elegância, eu aprendi com um amigo, não é só a roupa que a gente veste, né? É o nosso comportamento diante do outro. Né? Então, começando aos poucos, né? Quando a gente entra numa casa, a gente está primeiro na sala, depois a gente vai para o banheiro, e se a gente for convidado, a gente entra na cozinha. Né? Então, a gente vai chegando como a gente estivesse chegando na casa de alguém. Tem uma coisa muito interessante, às vezes a gente entra numa comunidade, a gente fica tentando ficar escondidinho, do tipo, eles não vão perceber que eu estou aqui. Você entrou, alguém sabe que você entrou. Da mesma forma como você está entrando para observar, tem alguém te observando. Então é legal essa consciência também. Da mesma forma que você quer saber quem eles são, de onde eles são, quais são as histórias, o que eles querem, eles também querem saber de você. Então você está preparado também para falar de você, para explicar bem as coisas, é muito legal, porque daí esse encontro tem muita chance de acontecer e dar certo. Uma relação, né? A mobilização, para mim, é relação. E aí, assim, eu vou, nesses 10 minutinhos, tentar contar para vocês quais são esses 7 passos da filosofia Elos, né? Que é uma metodologia também que foi desenvolvida, chamada Jogo Oásis, né? Então, tem a filosofia, a gente chama de filosofia porque é algo que você pode praticar no seu ser integral, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E aí a metodologia, que é o Jogo Oásis, que é um jogo de mobilização comunitária, ela também tem os mesmos passos, mas aí ela tem dicas e pistas metodológicas, né? Isso eu não vou explicar aqui sobre o Jogo Oásis, porque o Elos produziu vídeos, você pode baixar o jogo gratuitamente no site, então vocês podem ter um material assim incrível, se vocês quiserem, no site do Instituto Elos. O que eu vou falar aqui é da parte mais filosófica, porque eu acho que é disso que a gente precisa se nutrir para quando a gente vai no encontro com alguém. O primeiro passo da filosofia é o olhar. É o olhar diferente do que a gente está acostumado. Geralmente, quando a gente entra num território ou quando a gente até está numa relação, a gente tem a tendência a encontrar problema porque a gente quer solucionar, né? Então, a gente vai em busca do problema. A filosofia Elos, ela convida a gente para ir ao encontro da potência, do que já existe de bom, do que já existe de belo na comunidade. Então, se você realmente estiver aberto para mudar essa chave da escassez para um olhar de abundância, o melhor da comunidade vai se apresentar para você. Você pode ter certeza. Você não vai precisar ficar procurando igual um caça ao tesouro. As coisas, elas vão se apresentando para você no território. Aqui a gente tem 2 fotos. Uma é aqui de São Paulo e uma de Santos. A de São Paulo é aqui, próximo de uma comunidade que fica
próximo do Rio Tietê, que é essa da Flor. A gente está dentro de um jardim, essa é a minha companheira de trabalho, a Thaís, e a gente foi convidadas, isso é uma honra, a gente começou a conversar com ela fora, e ela nos convidou para conhecer o jardim dela, e era um jardim maravilhoso. E aqui na comunidade da Vila Charmes a gente tem essa casa. Gente, olha essa casa. Quem é que faz uma casa no meio de uma favela, sorrindo, né? Então você passa nessa rua e você fala, quem é a pessoa que mora nessa casa? Então o olhar, ele serve para você encontrar, assim, quem são as pessoas que cultivam a beleza nessa comunidade. E uma dica que eu tenho aqui nessa etapa, eu tenho 10 minutos, vamos lá. Uma dica que eu tenho aqui nessa etapa é o seguinte, gente, eu estou mostrando para vocês fotografias, mas se vocês puderem, num primeiro contato com a comunidade, não fotografem. Registrem com desenho, depois você volta para fotografar a beleza que você encontrou no começo. Mas registrem com desenho, é mais discreto. Tem algumas comunidades que adoram ser fotografadas e outras que é terminantemente proibido fotografar. Então é importante quando você está no território você entender se pode fotografar, perguntar para as pessoas se você pode fazer foto delas ou das paisagens que existem lá. Isso é um ponto super importante de se lembrar. Afeto. É o segundo passo. Então, no olhar, a gente olhou para as belezas, para os recursos, né, para a beleza e tudo. No afeto, a gente vai olhar para as pessoas que cultivam essas belezas. Então, se eu vi um jardim maravilhoso, eu vou querer saber quem é essa pessoa, qual é a história dela, como ela se relaciona. Uma pessoa que faz um jardim do lado de fora da casa dela, ela já está oferecendo algo para a comunidade. Então, ela já tem uma predisposição a fazer algo para o coletivo, porque senão ela teria cultivado o jardim do lado de dentro, né? Então, esses olhares que faz com que a gente comece as relações. E aí, cada mobilizador comunitário, ele acaba indo, querendo ou não, ele acaba indo para os interesses dele. Então, gente, quando eu chego numa comunidade, eu quero saber quem são os artistas, porque é isso que eu gosto, sabe? Aí eu tenho uma outra amiga que quer saber quais são as religiões que tem lá, a outra quer saber quem cozinha na comunidade. Então a gente vai se abrindo, começa pelos seus interesses, mas depois você vai se abrindo para ir recebendo outras coisas. Isso é um ponto importante. Porque senão, se você de repente começar por interesses que não são seus, ou são opostos aos seus, você vai ter uma visão não tão abundante, né, no começo. Então você vai indo. Aqui eu já quero falar uma coisa, porque eu quero agradecer que alguns de vocês já mandaram umas perguntas, né, que eu tinha perguntado. Então, tá vendo essa foto? Que tem eu e a Eiko no cantinho? A gente está numa praça, e ela é uma super mobilizadora comunitária da Vila Madalena. E eu queria falar que a mobilização, gente, ela não começa num encontro com 100 pessoas. Ela começa com conversa de 1 a 1. Então eu converso com a Eiko, depois eu converso com o João, depois eu converso com o José, e isso demora tempo. Então é importante que você planeje qual é o tempo que você quer dedicar para essas primeiras conexões. Então eu fico 1 hora conversando com ela, depois eu vou conversar com o outro, fico mais 2 horas, depois o outro me dá o bolo, daí eu como, entendeu? Então é importante esse planejamento para que depois a gente tenha um círculo como esse na praça, que tem os amigos da Eiko, que também eram do bairro e que a gente foi mobilizando para encontrar. Então vai chegando aos poucos, porque quando você faz uma boa conversa, quando você se conecta com uma pessoa, essa pessoa, ela se abre para convidar outras pessoas, ela se abre para te apresentar outras pessoas. Então quando você vai começar numa comunidade, você precisa conhecer 2, 3 pessoas no máximo. Depois isso vai se abrindo para você. E aí aqui tem algumas estratégias, né, que a gente usa de mapeamento afetivo. Então algumas coisas a gente usa de computador, mas às vezes a gente usa para eles desenharem, né? Depois aqui tem por exemplo, um exemplo de facilitação gráfica de uma reunião, né, onde a gente desenhou as pessoas para que elas pudessem se reconhecer. Eu vou parar aqui rapidinho para falar uma coisa. Gente, quando eu fui fazer essa apresentação, eu fiquei quase em depressão, porque, preparem-se, só tem cena de aglomeração.
Então, assim, eu sei que a gente vai estar buscando outros caminhos e como é que a gente vai fazer com que essa aglomeração seja diferente, mas eu ainda não vivi nesse tempo. Então, as minhas fotos são recentes, mas é do tempo da aglomeração. Então, essa foto da EICO eu quero mostrar como um jeito de você... Aqui a gente não tem um distanciamento de 1,5 metro, mas é possível fazer mobilização presencial com distância e com afeto. Tá? Eu quis trazer para a gente ir se conectando com essas ideias. Tá? E quando a gente fizer círculos, a gente pode fazer círculos de 1,5 metro cada cadeira, entendeu? Porque as pessoas vão se encontrar em algum momento. Então, a gente vai pensando nessas coisas aqui juntos. Sonho. E veio uma pergunta que a Carol me mandou, não lembro exatamente de quem, mas falando sobre isso, né? Como é que a gente faz uma mobilização comunitária falando de sonhos? Porque pode ser que a gente não realize os sonhos estruturais da comunidade, né? Pode ser que os sonhos sejam muito grandes e tal. Então, em primeiro lugar, antes de falar sobre como a gente mobiliza os sonhos, é importante que desde a primeira conversa que você tiver com a primeira pessoa, e você vai falar de sonho para todo mundo, você fala que a gente vai mapear quais são os sonhos, e juntos, de forma comunitária, a gente vai escolher quais são os primeiros sonhos que a gente vai realizar. Porque o sonho, ele mora no lugar da utopia. A gente nunca vai realizar todos os sonhos da comunidade. E a comunidade tem a vida inteira para conseguir isso ou não. Então, a gente também tem que saber qual é o nosso limite. O que a gente está disposto a fazer junto com essa comunidade e deixar claro esses limites desde o começo. Então, se há um projeto que você já tem claro o que você quer fazer, você mostra para as pessoas e pergunta para elas, isso faz sentido? Esse é um sonho que faz sentido para você? Mas faz sentido a ponto de você mudar a sua vida durante 2 meses para fazer ele acontecer? Porque às vezes o sonho, todo mundo quer o sonho, mas as pessoas não querem fazer. E a mobilização, ela é o convite para a gente fazer a materialização desse sonho juntos. Vou falar mais devagar. Então, como que a gente faz? A gente faz essas conversas de sonhos individualmente e depois a gente leva essas pessoas para um encontro comunitário. Porque nesse encontro é onde as pessoas vão reconhecer quais são os sonhos comuns e quais são os sonhos opostos. E num processo comunitário, pelo que eu entendi e pelo que eu aprendi, a gente vai trabalhar com o sim. O sonho, ele está no lugar do sim. Se for um sonho que é muito polêmico, que as pessoas vão brigar, a gente de fora, será que a gente vai conseguir? Numa primeira ação? Então, a gente primeiro começa trabalhando com aqueles sonhos que são possíveis de se materializar e que tenha comum unidade entre todos para que a gente possa fazer, tá? Então, é um passo de cada vez. E isso, numa relação comunitária, a gente precisa ser claro com a comunidade, para as pessoas não acharem que a gente é o Papai Noel ou o Luciano Huck, que é um apresentador de TV aqui do Brasil, que ele sai todo mundo, quando volta tá tudo transformado. Não é assim, a gente vai transformar junto. Então, é importante que todo mundo saiba desde o começo. Cuidado. Cuidado é uma etapa, basicamente, do planejamento. É quando a gente vai olhar para todos esses sonhos que a gente coletou, fazer o planejamento de, assim, fazer as hipóteses de como que a gente faria para realizar esse sonho. Como a gente faria para realizar esse sonho? Que materiais, com que pessoas, como seria? E aí, a partir desse olhar de como a gente faria, juntos, a gente decide qual é o sonho que a gente vai realizar, qual é o tamanho da realização. E aí, gente, também, eu tenho uma coisa muito importante no cuidado. Não é o sonho mais fácil de ser realizado. É o sonho que mais pessoas estejam dispostas a dar o seu melhor para realizá-lo. Isso pode ser grande. E aí, quando o desafio é grande, eu adoro, pelo menos. Que aí a gente corre para conseguir fazer. Mas é um lugar que, assim, não é o mais fácil. Vamos fazer uma coisa mais fácil só para, tipo, deu certo? Não. Pode ser grande, mas tem que ser uma coisa que vá se concretizar. Porque senão também a gente planeja algo tão grande que no mutirão,
na materialização a gente não consegue, gera frustração na comunidade. 2 minutos, tô quase acabando. Tá, então tem várias ferramentas que depois, se tiver tempo, eu falo um pouco como a gente faz esse cuidado. Nessa foto que vocês estão vendo aí em cima, que tem um monte de homens, em sua maioria, era um sonho que tinha conflito. Então o Felipe Chamas, esse de azul, ele fez uma facilitação para a gente tentar encontrar o sonho comum. Foi uma das rodas mais emocionantes que eu vivi. E vocês estão percebendo que é no meio da rua? Quanto mais no meio da rua, gente, as reuniões comunitárias, mais sucesso. No começo eu comecei a fazer dentro da igreja, dentro não sei o quê. Quando você faz a roda na rua, tem uma potência, fica mais difícil a conversa às vezes. Mas alguns encontros, se vocês puderem fazer na rua, é legal. E aí tem a materialização, que eu não vou falar muito sobre a materialização, porque isso depende do projeto, depende de muitas coisas. Aqui eu usei 2 exemplos muito simples, mas que eram um projeto numa escola. Alguém me perguntou sobre como fazer projetos de muralismo em tempos de Covid, então eu escolhi essa foto especialmente para essa pessoa, porque dá para fazer com distanciamento. Diminuir o número de pessoas, pensar nos cuidados do material, eu imagino que dê. Eu nunca fiz, porque ainda não saí na rua para trabalhar, mas eu imagino que dê. E aqui no Pará, uma comunidade que estava fazendo um projeto sem recurso. Eu já trabalhei com projetos que tinham, assim, tipo, 20 mil reais para fazer um mutirão. E com projetos que não tinha nada. Essa comunidade foi isso. Não tinha nada, era só pedaço de pau velho no meio do caminho. E a gente tinha que conseguir as coisas. Então, foi muito legal também. Aqui é a história do Caminhão do Brincar, que eu falei. E eu quis trazer essa foto porque foi a primeira experiência que eu tive onde o projeto não vinha de fora. Eu fui chamada por essa comunidade, porque as crianças tinham um caminhão abandonado na rua e eles queriam transformar num espaço de brincar. Então, foi uma experiência incrível, porque o mobilizador comunitário era de lá, as crianças sabiam tudo, as mulheres se mobilizaram. Eu era uma convidada só para levar umas dicas de mobilização. O resto foi eles que fizeram, foi incrível. Então tem o antes e o depois, né? A utopia, olha esse caminhão velho no meio do nada, e de repente as crianças transformaram, né? Parece muito simples, é fácil de fazer isso, de pintar. Mas o mutirão é a parte mais fácil. O resto que demora mais tempo e precisa de mais trabalho, com certeza. E aqui é a celebração, que é a penúltima etapa, tá, Carol? Tá quase acabando. A penúltima etapa é a celebração, que é você conseguir celebrar com a comunidade todos os passos que foram dados na materialização desse sonho, né? É um momento que você reconhece todos os talentos, todos os desafios, todas as coisas que vocês superaram juntos, antes de ir para outros planejamentos. Geralmente é uma festa que a comunidade organiza para celebrar. Isso também foi no Pará e foi um almoço comunitário, a festa. E aí tem a continuação, que na filosofia Elos se chama de revolução, e que em alguns lugares eu tenho visto, na acupuntura urbana, chama continuação, que é continuar as ações. E como que a gente faz isso? A gente faz reuniões comunitárias, depois de tudo que a gente viveu juntos, primeiro, para saber como é que a gente cuida desse sonho que foi construído, quais são as nossas estratégias de cuidado para esse espaço que foi transformado, e não só de cuidado, mas de ativação, como esse espaço se mantém vivo como um espaço comunitário. E depois a gente lembra que existiam outros sonhos, lembra que tem vários sonhos que a gente não realizou? Então, quais são os outros sonhos que a comunidade quer continuar fazendo? Em alguns processos a gente tem como facilitadores bastante tempo para continuar com a comunidade, mas a maioria, gente, dos projetos é tipo 1 mês, 2 meses e você tem que ir embora. Eu quero muito que seja 1, 2, 3 anos, mas é difícil alguém financiar todo esse tempo de pós nas comunidades. Não sei como é a experiência de vocês, mas aqui no Brasil é mais difícil. E aí, só usando mais 3 minutinhos, e aí a gente abre para as perguntas, eu quero falar sobre a mobilização, a experiência de mobilização que eu tive agora, no meio da pandemia, que eu acho que pode ajudar um pouco, que eu acho que viriam algumas perguntas nesse sentido, então eu vou usar um pouquinho do tempo das perguntas para já falar sobre isso. Está muito bem, porque você vai contestar as perguntas que foram hechas ontem.
Ah, legal, muito bom. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu tive a frustração de que eu não poderia mais trabalhar na rua durante esse ano, que eu não poderia mais fazer reuniões de aglomeração, eu fiquei muito, assim, pensando, meu trabalho acabou. E agora, né? Como é que isso vai acontecer? E aí surgiu essa ideia, né, de já que o projeto que eu ia fazer era voltado para as infâncias, chamava Caminhos da Escola. A gente ia fazer todo esse processo mapeando os caminhos da escola para a gente transformar junto com as crianças e as comunidades esse caminho. Isso foi cancelado e eu fiquei pensando nessas crianças, não só do território que eu ia trabalhar, mas de todos os outros territórios. Então eu fiz um post na internet perguntando para as pessoas se elas tinham materiais de arte, de criatividade, para que as crianças pudessem receber dentro de uma caixa e elas pudessem experienciar essa coisa da criação, do sonho, da imaginação, através do brincar dentro de casa. E aí, esse post foi respondido por algumas amigas minhas e outras mulheres que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida. E 3 dias depois, nós tínhamos uma reunião, que vocês estão vendo aí, que tinham 9 mulheres, e a gente pensou numa ação de mobilização comunitária que aconteceria completamente online, captação de recursos, tudo ia acontecer online, mas que as caixas chegariam presencialmente nas famílias. E como que a gente poderia fazer isso? A gente encontrou parceiros que estavam entregando cestas básicas, então já tinham toda a logística, a preparação de ter a lista de pessoas da comunidade para entregar o alimento, e a gente juntou a nossa caixa de materiais para que fosse enviado junto com a alimentação. E o projeto, ele passa a se chamar Nutrição para a Imaginação. Essa foi a pergunta que me impulsionou a começar esse projeto, mas esse projeto já não é mais porque é um coletivo que se formou, que a gente está juntas desde o começo da pandemia, a gente tem trabalhado para que esse projeto aconteça, e ele se chama Nutrição para a Imaginação. E a gente conseguiu, através de uma captação de recursos online, com os nossos amigos, com a rede, Facebook, Instagram, tudo, a gente conseguiu fazer uma primeira entrega de 500 caixas com materiais de arte e criatividade, numa das regiões mais vulneráveis da cidade, que é a Luz, onde tem a Cracolândia. Depois a gente entrou numa campanha de financiamento coletivo, e a gente conseguiu entregar mais 500 na Brasilândia, que também era uma das áreas mais atingidas pelo Covid, aqui em São Paulo. E a gente montou um mutirão comunitário, e aí a minha energia voltou, porque eu podia me colocar em ação para fazer coisas fisicamente. A gente fez uma mesa com distanciamento dos materiais, tem todo um plano, que depois eu falo para vocês, onde vocês podem ter essas informações, de como a gente se organizou para também ter uma segurança física, né? E a gente entregou. Isso só foi possível porque uma rede de pessoas se mobilizou. Desde pessoas que não saíam de casa como eu, que eu não estou saindo de casa, até pessoas como o Paulo, que está com essa camiseta do Movimento Sem Terra, que ele era a pessoa que estava entregando as cestas básicas num teatro. Ele é diretor de teatro. Então ele transformou o ofício dele e foi para a rua entregar a cesta básica, né? Aí aqui tem o pessoal do Preto Império, no carro que é da Brasilândia, e uma família dando uma entrevista para o nosso documentário. Depois a gente fez um documentáriozinho para poder contar um pouco essa história. E a gente seguiu por 4 princípios: cuidar, encantar, olhar e o inspirar ação. Porque a gente sabia que desde o começo a gente não ia ser capaz de entregar caixas para todas as crianças, mas que a gente poderia inspirar que outras pessoas fizessem movimentos parecidos com o que a gente estava fazendo. Então a gente criou um guia de inspiração, como estava na convocatória de vocês, né? Um guia de inspiração para que outros projetos pudessem fazer. E hoje, a gente, pelo que a gente sabe, tem 8 projetos que estão fazendo entregas de caixas de nutrição para a imaginação pela cidade, que a gente não faz nada. Eles só olham um guia, inventam os projetos e isso está se espalhando. E eu tenho aqui, provavelmente assistindo a gente
algumas professoras da creche da minha filha. Esse ano ela entrou na escola pelo primeiro ano, e ela só ficou um mês, e depois veio para casa de volta. E a gente fez a mesma, inspirado no nutrição, a gente fez uma mobilização comunitária, só que dessa vez foi diferente, porque quem fez a caixa não foi alguém de fora, foi a própria comunidade. Então, as professoras voluntárias, as mães, se mobilizaram também de forma virtual, né? E depois, nas suas casas, cada uma fez um pedaço dos materiais, e a gente juntou e transformou numa caixa que foi entregue para todas as crianças da nossa comunidade escolar. Acabou. Acabou essa parte. Agora eu quero conversar. Carol, desculpa pelo tempo, mas eu acho que precisava falar um pouco. Não, é incrível, Renata. É muito inspirador, inspirador o que você falou. Acho que também, se você estava respondendo um pouco a umas perguntas, eu acho que também tá demais de ter mais uns minutos para você fechar a ideia. Eu acho que foi muito bom esse final também, né? Essa experiência agora deste tempo da pandemia. Eu vou resgatar só umas coisas e deixar, se vocês têm algumas perguntas, só o que você falou da comunidade como uma família. Eu acho que isso foi... Tem muitos titulares, eu acho, depois a gente vai saber isso bem. Foi muito esclarecedor de alguns tips ou de algumas dicas, né, para pensar no começo, ou seja, antes de pensar o projeto ou de entrar na comunidade, né, ou no processo, e também na continuação depois. Eu acho que são coisas que a gente está aqui se perguntando, está introduzindo isso nos projetos, das ideias que foram as ganhadoras, né? Porque muitas delas ainda não tinham esse contato tão profundo com a comunidade. Então, eu acho que essa separação, essa coisa de quando o projeto vem de fora, algumas coisas que você tem que se perguntar, algumas coisas que tem que fazer também, isso de falar individualmente e coletivamente. Eu acho que dá para resgatar muitas coisas, mas eu faço da potência. Da potência, eu acho que também sempre o melhor, né? Todas as pessoas têm uma parte legal e boa para resgatar. Tem que ver isso, tem a capacidade de olhar isso e de fazer com isso o melhor. Para mim foi incrível isso, há muita mágia, muita luz a que você trouxe hoje aqui nas Cidades Comunes. Né? Muito obrigado. Então, tem algumas perguntas por aí para fazer para a Renata? Tem uma, mas quizás contestó quizás un poquito cuando comenzó la parte de pandemia, mas voy a leer a Vinícius en mi portugués, quiero que lo sepan. A Renata falou um pouco das principais dificuldades agora com a pandemia nesse meio da mobilização comunitária. Queria perguntar especialmente sobre as principais oportunidades e potencialidades que ela vê nesse meio, nesse contexto atual. Chicos, solo voy a decir lo bien que leo en portugués, pero bueno, contestar, Renata. Eu acho que... Pode ser que eu esteja dentro da minha bolha, né? Mas eu percebo que o nosso senso de comunidade, ele foi mexido, né? Eu acho que a gente percebeu que a gente precisa das pessoas. Quem não tinha percebido, eu acho que pelo menos começou a olhar mais para isso. Então eu sinto que existe essa potência, né? Das pessoas estarem querendo se encontrar, né? Estarem querendo espaços públicos, como é o caso aqui, né? Na verdade, eu não sei como é a situação em toda a América Latina, mas aqui no Brasil as pessoas já estão no espaço público, né? Algumas nunca pararam de estar nos espaços.
E o nosso desafio é fazer como é que a gente continua fazendo com que esse espaço seja esse lugar de encontro, mas que a gente amplie a nossa noção de respeito, que eu acho que é o nosso desafio desse momento. Então, eu queria dizer que eu também escrevi um projeto, né, junto com a Francina, e que eu adoraria experimentar na prática também. Então, eu vou dizer algumas coisas que a gente colocou no nosso projeto que tinha a ver com essa tentativa. Eram sempre estratégias novas, porque todos nós estamos num momento novo, né? Mas a gente falava muito em como que a gente poderia fazer uma sinalização nos espaços públicos, de forma afetiva e não só restritiva. Porque hoje as informações que a gente está falando para as pessoas no espaço é se afaste. Né? O outro pode te causar um problema e você pode causar para o outro. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é transformar essa comunicação em uma comunicação para o encontro e que esse encontro seja mais respeitoso, sabe? Isso pode estar nos murais, isso pode estar em sinalizações nos espaços, isso pode estar nas falas de vocês como mobilizadores, né? Eu acho que eu sinto que pode ser por aí, sabe? Tudo é uma sensação, porque vocês vão experimentar, depois eu quero saber tudo o que aconteceu, quero participar de um encontro que vocês contem para mim, porque eu quero também aprender para quando eu for para a rua. Não sei se essa resposta... Van a tener que ahora van a tener que, vas a tener que hacerle el seguimiento y el asesoramiento a todos. Sim, eu acho que é uma muito boa dica, porque o jeito que você tem para pensar o projeto e pensar como você vai comunicar isso, eu acho que também é muito importante, porque marca tipo de repente a mobilização. Eu acho que essa troca, esse movimento do centro da distância como uma coisa ruim, como uma coisa assim de obrigação, como você falou, passar para uma ideia do afeto, eu acho que é realmente importante. Para muitos dos projetos que aqui a gente tem, eu acho que pode ser realmente até para a maneira de pensar o projeto também. Eu acho que é importante isso. É muito, muito lindo. Estou tentando ler ao mesmo tempo que não sei se tem mais. Eu quería rescatar otro titular, así como dice Víctor, los titulares. Un titular que dijiste que fue como muy ideal, pero por otro lado, como que dijiste, cuando nos entramos a territorio, como también en una relación, nos vemos los problemas. Mas lo que tenemos que ver es las potencialidades. Y yo me preguntaba cómo quizás se cambia ese chip, o cómo si tienen alguna metodología o si tienen una aproximación para poder hacer quizás como... Eu acho que o primeiro... Isso tudo que eu vou falar para vocês, eu não descobri nas primeiras mobilizações que eu fiz, tá? Eu fui descobrindo e às vezes... Não é que eu faço tudo isso que eu falo, né? Isso é um desafio. Eu tento aprender isso que eu estou falando toda vez que eu vou num território. Mas o que eu tento fazer, e isso quem me ensinou foram os meus amigos que moram nesses territórios, né? Eles, primeiro, tirar a capa de que nós somos super-heróis que vamos resolver algum problema. Tipo... Você entra na casa de alguém para lavar a louça ou para limpar o banheiro de alguém? Não. Você vai visitar pessoas, você vai... Então, quando você entra num território, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar a ideia de que a gente vai resolver alguma coisa.
Então, se a gente não vai resolver nada, a gente não precisa ficar focando nos problemas, porque não é um problema nosso, né? Então, isso é um exercício, não é fácil, porque quando você entra numa comunidade periférica, em cima de uma palafita, onde as pessoas moram em cima do esgoto, elas não têm banheiro, você vê muita violência, armamento, é muito difícil você se conectar com a abundância, porque isso não é o que a gente quer para nenhum de nós. Mas, se a gente entra nesse lugar e começa, é um exercício no começo mesmo, você tem que se forçar um pouco, depois isso vai melhorando. Você tem que buscar o melhor. Então, às vezes, você vê você está num lugar que não tem chão de concreto, é só terra ou lama. Eu já entrei em comunidades que moram nesse estado, e você vê na janela um monte de florzinha linda, sabe? De violetas. Isso é um ponto de luz. E é essa senhora que eu quero conhecer. E a partir dela, ela vai me apresentar outras coisas, sabe? Então, e você enxerga aquilo que te afeta. Eu enxergo a florzinha, o outro enxerga o grafite, o outro enxerga um cachorro bem cuidado, o outro enxerga uma criança brincando com um brinquedo feito por alguém, né? E aí é nesses lugares que você tem que fazer. Agora, é óbvio, Carol, que a gente vai ver os problemas. Mas é só a gente ir para onde a gente foi para ir, né? Quem resolve os próprios problemas é a própria comunidade. Claro que a gente vive em países onde essas pessoas foram tiradas, né? Foram tiradas o mínimo que elas deveriam ter. Então, a gente se choca. Mas qualquer território, gente, existe potência. E é lá que a gente vai encontrar. E se a gente for muito preparado com o sonho que a gente quer para aquela comunidade, daí vai ser mais difícil, sabe? Então, os projetos, eu acho que eles têm que ter uma abertura para a mudança. Porque senão vai ser sempre o seu projeto. E eu vou falar isso porque eu já fiz projetos que eu fui contratada por empresas ou por fundações, que aquele projeto tinha que acontecer daquele jeito. Eu consegui realizar o projeto, mas eu não tive comunidade, sabe? Então, o que você quer? Você quer ter o seu projeto realizado? Ou você quer, de fato, um encontro com uma outra comunidade para você construir algo novo? Tanto no seu projeto quanto em você, sabe? E eu já tive experiências muito ruins. O que eu mostro aqui são coisas lindas, né? Depois a gente poderia até falar um dia sobre o que não deu certo. No, Renata, pero gracias por todo lo que decís. Justamente relacionado a lo que acabas de decir también, yo te quería preguntar en relación a estas tensiones, ¿no?, que hay en los territorios, tensiones sobre todo en los territorios latinoamericanos. Es impensado que no existan, sobre todo por la desigualdad. ¿Cómo es la relación entre estos procesos comunitarios y los intereses individuales y los intereses de las autoridades, ¿no?, de los gobiernos locales? Porque la movilización comunitaria a veces representa un riesgo o una amenaza para un gobierno local. Y muchas veces es muy fácil para el gobierno desarticular, desarmar eso. Entonces, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se trabaja eso? Es la pregunta que tengo. Quantos minutos? Porque eu vou te falar assim, bem rápido, tá? Eu já passei por duas experiências muito decepcionantes para mim, como mobilizadora. Uma, que o projeto foi impedido de acontecer no início da mobilização, e foi por uma questão política, e a gente teve que sair do território. E outra, uma desarticulação da comunidade, propositadamente, no meio, exatamente 2 dias antes do mutirão comunitário.
Eu acho que a resposta, Matias, continua sendo a mesma. A gente, como mobilizadores, a gente não é assim super-heróis, sabe? E nem salvadores de nada. A gente vai ao encontro de lideranças comunitárias que são fortalezas. Porque se elas moram nesses territórios, elas são resistência. Então, é com elas e com a sabedoria delas que a gente vai trabalhar juntos, entendeu? E existem limites. Existem limites, sim. Mas eu já também vi casos extraordinários desses limites, desses muros serem desmontados pelo afeto e pela potência da comunidade. Porque quando a comunidade quer, de fato, ela faz acontecer. Ou, obviamente que ela não faz acontecer tudo aquilo que ela quer, mas alguma coisa acontece, sabe? Então, se eu puder dar alguma dica nesse sentido, é que antes de entrar no território, você converse verdadeiramente com as lideranças do território, entende? Se você acha que aquele território é perigoso para você, pergunta para as pessoas, fala, olha, eu estou um pouco com medo, será que tudo bem eu andar por aqui? Ou pergunta sobre a realidade política, pergunta sobre as realidades religiosas, pergunta como é, entende? Mas não para você perguntar, para você tentar resolver, mas para você conseguir estar lá e pensar em estratégias do diálogo, entende? E uma coisa que eu trabalhei com o Rodrigo Rubido, do Instituto Elos, e que ele me ensinou muito, ele falava sobre o sim. A gente vai trabalhar no sim. Aquele não que é muito não, a gente que está vindo de fora, a gente não vai resolver, entendeu? Não num curto prazo. Então, eu já trabalhei em territórios com muita arma, com as pessoas armadas, assim, muito tempo. Eu já sentei na frente de um traficante para negociar a entrada do projeto. Mas eu vou te dizer uma coisa. As pessoas que moram lá, elas querem o melhor para aquele território. Entende? Então, se você realmente quer ouvi-las, como pessoas que moram lá, sem julgamento, elas vão te dizer o que elas querem. E se elas puderem se mover para que aquilo aconteça, elas vão se articular para fazer, entendeu? Então, a articulação política, institucional, não é uma responsabilidade do mobilizador comunitário. Ele é uma responsabilidade coletiva, entende? Você pode fazer o seu melhor, e eles vão fazer o melhor deles, e a gente vai ver o que é possível. Mas sempre movidos pela utopia. Não é aquele possível, tipo, vamos fazer isso que é mais fácil, sabe? Não, vamos fazer o que a gente acha que é melhor. E cada experiência é uma experiência. E depende da intimidade que você tem com a comunidade, do tempo que você vai ficar lá. Porque não dá assim, se você vai fazer um projeto de 6 meses, nem foca nisso, entendeu? Porque assim, não vai dar. E se for um território muito difícil, nem entra, se for 6 meses, sabe? Porque, ou se a comunidade falar, não, a gente quer, em 6 meses a gente vai fazer, se a comunidade bater no peito e falar, vamos, se você estiver disposto, entra junto. Não sei, Matias, é muito utópico ainda o que eu estou falando? É concreto? Está buenísima la respuesta, muchas gracias. Creo que es un tema así para seguir conversando, pero me parece también, creo que Renata siempre tira titulares, ¿no? Acaba de tirar otro también, de que no es una responsabilidad del movilizador comunitario, la articulación política solamente, sino de toda la comunidad. Así que muchas gracias por tu respuesta, Renata. Me parece que esta cosa de encontrar siempre lo mejor, el lado positivo, como dar la vuelta a la situación, como el enfoque, digamos, hay algo de... Siempre va a responder, o sea, Renata va a responder en ese sentido todo el tiempo y me parece que... No, pero me parece que también es una actitud, una postura y una manera de trabajar. Como incluso casi como una especie como de... casi metodología, digamos, ver la luz. O sea, enfocarte en la luz, ¿no? Sí.
Sim, porque assim, os territórios não são fáceis. Eu já tive muito medo. Eu já estive num lugar fazendo uma atividade com um grupo e o lugar foi invadido por pessoas armadas, sabe? E eu não parei de trabalhar, porque eu não quero que isso continue acontecendo, então a gente precisa continuar trabalhando. Mas quando você tem uma relação de confiança com a comunidade cuida de você. Eu nunca tive nenhum problema físico, nunca aconteceu nada de ruim comigo dentro de um território, porque o começo foi muito bem acordado, sabe? Eu já trabalhei numa comunidade que tinham 2 facções diferentes e que tinha uma rua que dividia os poderes. E eu comecei conversando com esse grupo, não que eu entro na comunidade pedindo autorização para entrar com os traficantes, não é isso. Eu converso com alguém, que alguém fala com eles, porque tudo na comunidade, gente, é fluxo, entendeu? A gente não tem que entrar no julgamento de quem trabalha com tráfico, quem não trabalha com tráfico. Não é a nossa noção de julgamento. Por isso que eu falo, você tem que se preparar para ser um mobilizador, porque você vai ser questionado em várias coisas, sabe? Então, só falando desse exemplo, o combinado que eu fiz com as lideranças comunitárias religiosas, as lideranças afetivas e as lideranças dos movimentos, era que eu não podia ultrapassar aquela rua, entende? E eles avisaram, olha, tem essa pessoa, esse grupo, eu estava com um grupo de 30 pessoas, todo mundo sabia que aquela rua não era permitida. Se a gente seguiu isso, nada aconteceu com a gente de ruim e a gente teve uma experiência incrível na comunidade. Agora, se eu ultrapassasse, eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia sair viva. Poderia não acontecer nada. Eles poderiam me receber com uma festa também no outro lado, mas o combinado é não passe daqui, sabe? Então você também saber o que você se mete, sabe? Eu vou fazer uma última pergunta e você tem que ser muito cortinha com a resposta, mas é a última, estamos passados de tempo. Pero Ana dice, Ana es una de las incubadas de aquí, dice, eu também, eu vou traduzir mientras leo en español. Eu ya está así con el idioma. Alto nivel, vamos. Sí, no. Eu también soy una gestora comunitaria. Cuando hablas me regresas a cada momento e experiencia. Quería preguntar, ¿cuándo el proyecto termina? ¿Mantienes la comunicación y vuelves al territorio por fuera del proyecto? En su caso, es un lugar en el que siempre quiere voltar. Um idioma. Sim, foi ótimo, Carol, eu entendi tudo. Olha, a maioria das comunidades que eu trabalhei, eu tive experiências muito incríveis. Muito incríveis, tanto do resultado do projeto, sabe quando você entrega o relatório e você fala, tudo certo? Mas também de muito afeto, sabe? Então eu tenho algumas pessoas que têm um nome estão fora dos grupos de WhatsApp da comunidade, elas fazem parte do meu grupo de pessoas que eu conheci e que me afetaram. Eu já tive experiências de pensar, nunca mais eu volto aqui. De você querer sair correndo, né? Por vários motivos. Então, como eu faço isso? Assim, bem pensando no projeto, tá? A gente sempre, desde o começo, a gente comunica quanto tempo a gente vai ficar e como vai ser o combinado. Aí, quando você faz o mutirão, naquela celebração, todo mundo se abraça, começa a chorar, fala que não é para você ir embora. Aí você fala, gente, eu vou embora. O projeto vai acabar. E aí o que acontece? Nessa parte da continuação, tem projetos que você tem 4 dias só depois para ir na comunidade, tem uns que você tem 1 mês, 30, depende do tempo. Se você tem um pouquíssimo tempo, o que eu faço como facilitadora independente da organização que eu estou trabalhando? Eu me mantenho no grupo mais um tempo, tipo 3 meses.
porque aquilo continua vivo. E aí, se eu sinto que eu quero sair por algum motivo, eu me despeço e falo, gente, obrigado. Se eu sinto que eu quero ainda estar à disposição da comunidade, eu passo o meu contato pessoal e falo, qualquer coisa vocês me procurem pessoalmente, não como projeto, organização. Se eu sinto que eu não quero passar, eu falo, boa sorte, que bom que a gente viveu essa experiência. Porque essa metodologia que eu apresentei para vocês, a ideia é que a comunidade passe por todo esse processo e que ela consiga melhorar o que ela já fazia, né? Na verdade, a gente não vai levar nada de muito especial, né, numa comunidade. A gente leva só algumas ferramentazinhas para eles seguirem a vida deles. Então, a ideia é que eles continuem, mas tem casos e casos. É a sua disponibilidade, entendeu? Porque quando você mobiliza, você agora, antes da pandemia, muito, também a gente tem grupos de WhatsApp, né? Tem muita coisa que acontece quando você não está no território. Então, tem muita coisa. Uma coisa que eu dou uma dica: apresente para a comunidade quais são os seus limites. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu recebia mensagem 11 horas da noite, 2 horas da manhã, o cara bêbado do bar descobriu o meu telefone, sabe assim? Qual é o horário que você vai entrar no grupo da comunidade para fazer o que você precisa fazer? Se você está fora do horário que você não está disponível, você nem entra, entendeu? Mas eu não fazia isso, eu me envolvia, eu chorava, eu queria levar cesta básica, eu queria fazer um monte de coisa, sabe? Então, assim, qual é o seu limite e o que você quer oferecer também? Isso é sempre a nossa responsabilidade. Bom, ótimo. Eu acho que estamos para fechar um pouco a sessão de hoje, né? Que foi incrível. Eu agradeço você, Renata, porque você é uma pessoa de luz total que trouxe muita informação, mas também uma energia que dá para perceber. Eu estou agora, não sei, com muita emoção. Que eu fazer tudo que você... E isso também é muito importante, eu acho, né? E que a gente também está trabalhando com essa energia, eu acho que... E também dá para ver que se você tem essa energia, na verdade, as coisas saem ou podem sair ainda melhor, né? Se replicar também, multiplicar. Então, não sei, muito obrigado realmente da equipe aqui toda. Eu acho que de todas as pessoas que estão nesse processo, as coisas que eles foram falando aqui foram todas, tipo, ótimo, muito amor, muita emoção geral. Não sei se, Caro, Ceci, Mati... Tem uma tradição, vamos a que nos sacamos una foto cuando terminamos las sesiones, ¿cesamos? Mas tem que tener una intervención de su parte. Todos en la llamada tem que hacer lo que você dice que tem que hacer. Puede ser, como dice Eloísa, sí. Lo que no hicimos de amor, ¿no? No. Hoy sí es capaz de eso. Creo que hoy es un gran día de amor, mas Renata puede decir otro, que podemos hacer otro, mas vamos con amor? Eu quero fazer pode ser um? Sim, please. Eu queria fazer um para mim, que é o que eu acho que eu tô precisando, porque tem, Vitor, essa animação toda, porque eu tô aqui para inspirar vocês, mas também existe muita solidão e muitas incertezas e muitas dúvidas aqui dentro de mim. Então, acho que eu queria que a gente mesmo se abraçasse, cada um, muito forte, como se estivéssemos juntos. Dá para você o abraço que você gostaria. Também. Posso chorar também. Hermoso, esto es más que amor, esto es todo lo que está bien en el amor. E agora a gente não pode apertar o sair, é uma estratégia, não tem como apertar o botão de sair. No, lo saca Guille es nuestro abrazador.
Obrigada tanto, Renata. Después os ponemos en contacto con todas las pessoas. Obrigada. Eu desejo muita abertura para vocês nessas comunidades, que esses projetos sejam incríveis, e eles são muito necessários o que vocês estão fazendo. Então, eu quero que o universo conspire, as comunidades se abram e vocês também para elas. E quero muito ver isso acontecendo. Quero ler todos os manuais no final para me inspirar também. Bem, escutaram? Muito obrigado. Ustedes, la gente está esperando sus manuales. Muito obrigado, Renata. Um prazer enorme de te conhecer e de te ouvir hoje. A gente se mantém também em contato, né? Sim, muita admiração. Eu quero também. Eu também. Muita admiração por toda a organização de vocês, toda a equipe, tudo que vocês estão fazendo para mudar esse mundo. Eu conheci recentemente, mas eu estou vidrada nos vídeos, em tudo que vocês fazem. Então, é mútuo, é inspiração mútua. Tchau, gente. E vou sair. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, Rei. Tchau. Tchau.